Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre a famosa, a querida e a muitas vezes mal entendida função PROC-V. Aliás, é PROC-V ou PROC-V? Não, se for, porque está em português, devia ser V, mas o V é mudo, ficaria um enfim. Essa é uma dívida antiga que eu tenho comigo mesmo. E apesar de existir uma tonelada de tutoriais e dicas e artigos que já falam dessa função, eu sempre quis criar uma própria por vários motivos. Um deles, porque a função PROC-V é praticamente uma das funções mais utilizadas, principalmente por quem manipula dados no Excel. Também porque eu queria criar uma linguagem um pouco diferente de ensinar como é que essa função funciona, explicando antes todos os conceitos básicos que dão sustentação a ela. Também porque eu queria oferecer para vocês mais uma opção de como aprender a utilizar essa função e principalmente porque mesmo no círculo de amigos que eu tenho, eu ainda vejo muitas pessoas com dificuldade de entender ou até de como usar essa função, inclusive no meu ambiente de trabalho. E se você que está assistindo esse vídeo já conhece essa função, aproveita, comenta aí embaixo o que você achou dessa explicação. E caso você ainda não conheça, seja bem-vindo a essa aventura, porque está na hora de você aprender como funciona e o que é a função PROC-V. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal. Essa é uma opção que tem aí na tela do seu YouTube, para que você possa ficar antenado com todas as novidades que são publicadas aqui. Acompanhe também o nosso blog, o endereço está aí na tela para você, é o www.tomasvasquez.com.br, que já é um local que já tem bastante material, desde artigos, dicas, modelos para download. Dá uma conferida que você vai achar super bacana. E agora sim, chega de conversa e vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, usando a função PROC-V. Como eu já comentei no começo do vídeo, isso é uma promessa que eu tenho comigo já há algum tempo, que era do meu desejo de fazer uma publicação falando só dessa fórmula, só que num formato que acredito ser um formato bacana para você entender o que você precisa saber para fazer um bom uso dessa função. Vamos passar pela explicação da função, claro, mas antes eu vou explicar alguns conceitos base que vão servir para que você tenha um entendimento correto de quando ou o momento mais correto de você usar essa função. Antes de começar a explicação dos conceitos básicos, aí vai um resumo do que é a função PROC-V. A função PROC-V é uma função do tipo procure referência, o Excel tem várias, o PROC-V é uma delas, onde dentro de uma tabela de dados que você tenha, é o uso mais comum, a partir de um critério que você informa, normalmente o critério de busca, você vai tentar encontrar dentro dessa tabela um determinado dado para poder retorná-lo ou algum outro dado relacionado a esse resultado. Caso você queira partir diretamente para a explicação da função PROC-V, neste vídeo eu vou deixar aí embaixo um link para que você possa pular toda a parte de explicação de conceitos básicos e partir direto para a explicação da função. É uma facilidade caso você não queira passar por todo esse trecho que vai explicar algumas bases para o uso da função PROC-V antes de partir para a explicação da própria. Seguindo, o que é preciso saber para usar, entre aspas, bem a função PROC-V? Como requisitos, é claro, você precisa pelo menos conhecer o Excel, já ter trabalhado com ele ou já trabalhar pelo menos frequentemente e o uso de fórmulas básicas. Tá? Navegação, células, o que são planilhas. E enquanto conceitos fora do Excel, você vai precisar saber, na verdade, eu vou explicar isso para vocês, o que são tabelas, linhas, colunas, dados, metadados, como está descrito aí na tela, conceito de identidade e conceito de registro. Apesar de parecer muito básico, se esse entendimento não estiver bem alinhado, vai ficar um pouco mais complicado de você saber como identificar a forma ou o momento correto de você fazer uso da função PROC-V. Tá? Então, pessoal, indo para o básico, o que são tabelas? Isso é uma definição do Wikipedia, um site bastante famoso de definição de uma porção de coisas usado praticamente como referência para tudo que se tem conhecimento. Hoje, inclusive em trabalhos acadêmicos, não se engane, é um conjunto de dados dispostos em forma de linhas e colunas dentro de células. Novamente,
conjunto de dados dispostos na forma de linhas e colunas dentro de células. Isso praticamente representa o Excel. Quando você abre uma nova pasta de trabalho no Excel e você abre lá aquela primeira planilha, a Plan 1, no nosso caso, do Excel em português, o que você tem? Um conjunto, praticamente uma tabelona distribuídas entre linhas e colunas, e dentro de cada uma dessas unidades, dentro dessas linhas e colunas, você tem uma célula, como essa tabela que a gente tem aí embaixo, representando os dados de algumas pessoas, seus departamentos e a sua idade. As colunas, elas são distribuídas na horizontal, nesse caso, e as linhas são distribuídas na vertical, distribuídas assim do formato que elas crescem. As colunas, quando eu preciso, por exemplo, de uma nova, ela cresce muito comumente para a direita, e as linhas, quando eu preciso de uma linha nova, elas crescem comumente para o lado, no sentido para baixo, tomando como referência essa seta que está colocada aqui na tela. Não é a única distribuição, tá? Mas é o formato mais conhecido, até porque segue o formato de leitura que é o padrão que o ser humano segue, né? Que é a leitura em F. Esse é um conceito que vocês podem procurar na internet, inclusive está muito bem estabelecido. Existem outros formatos, mas esse é o mais comum, que se trabalha praticamente 99% dos sistemas de software que existem no mercado atualmente. Linhas e colunas, dados e metadados estão distribuídos aí no título de forma muito conveniente, porque as linhas contêm os dados e as colunas dão significado aos dados, ou seja, as colunas representam o metadado daqueles dados que estão dentro das linhas. Considerando ainda a tabela que está aí embaixo, o que seriam então as linhas? No caso, esse retângulo com borda vermelha está representando onde estão as linhas que contêm os dados da nossa tabela. Somente as linhas e somente os dados. E as colunas são essas que estão aqui representadas na primeira linha e que elas dão significados aos dados que estão dentro da nossa tabela, ou seja, distribuídos por nossas linhas. Se nós não tivéssemos essa primeira linha representando as colunas, dando significado, a tabela ficaria algo, por exemplo, assim. Se esse fosse o primeiro contato que nós tivéssemos com a nossa tabela, nós provavelmente teríamos pouco entendimento do que esses dados representam. Até fica fácil, por exemplo, ali na primeira coluna, você entender que é algum tipo de nome. Mas e o restante? São números. Se você não tiver alguma coisa dizendo para você o que eles são, aqueles dados não fazem sentido. Por isso, é importante entender a representação que as colunas têm para as nossas tabelas, que é, no caso, dar significados a ela. A isso se chama, pessoal, metadado. Também a definição vocês podem procurar, exatamente vai chegar na mesma conclusão, tal qual foi comentado aqui. Conceito de identidade. Quem já trabalhou com banco de dados, pessoal, pelo menos teve contato com alguns sistemas de banco de dados, é um conceito muito bem estabelecido e um dos princípios que, nesses casos, são chamados de chave primária. Ou seja, eu tenho a minha tabela, eu tenho as minhas linhas, mas como é que eu faço, por exemplo, para identificar uma linha? Essa linha ela tem que ter um atributo que a identifique e a distingua de todas as outras. Tá? Ou seja, quando eu chegar em uma determinada linha, eu preciso saber, de alguma forma, que aquela linha é aquela linha, tá? E que ela não se confundirá com nenhuma outra. Por exemplo, essas duas tabelas que eu tenho aqui embaixo. A tabela da esquerda, a minha coluna de identidade, eu estou considerando que é a primeira coluna da esquerda, no caso, a coluna nome. Tá? Eu não tenho nenhum problema aqui, pessoal, porque cada linha tem um nome diferente, ou seja, se eu quiser buscar o Henry, eu vou saber que ele está na primeira linha. Se eu quiser buscar o Larry, eu vou saber que ele está na terceira linha e assim por diante. Nenhum nome se repete. Porém, na tabela do lado direito, tá? Ou seja, a primeira tabela aqui à esquerda está ok, eu conseguiria trabalhar com ela no conceito de identidade tranquilamente. Já a tabela da direita, pessoal, eu teria um problema. Eu tenho o Henry duas vezes. Quem é o Henry? Ou seja, o Henry é do departamento 501 ou do departamento 301? A linha 1 me diz uma coisa, a linha 4 me diz outra coisa. Qual que é a idade do Henry? 28 ou 29? Já não seria possível trabalhar nessa tabela
precisando do conceito de identidade porque os valores estão duplicados. E o conceito de registro. Registro, pessoal, todas as informações que compõem uma entidade, ou seja, os dados da linha. No nosso caso, eu vou pegar a nossa tabela da esquerda, que é a nossa tabela que está correta para o conceito de identidade, e vou marcar aqui, com esse retângulo, o que seria o registro. Através do conceito de identidade, ou seja, eu defino que qual é a coluna, qual é o dado que eu vou utilizar para que aquele registro seja identificado, ok? Que no caso é a minha coluna nome. Chego até ele através desse dado, no caso o Henry, só que o que compõe todo este registro são todas as informações que pertencem a ele. No caso, Henry seria o nome, o departamento 501, de idade 28. Ou seja, toda vez que eu me referir a registro, eu me refiro a todos os dados que pertencem àquela linha ou registro específico. E agora vamos para a explicação da função procv propriamente dita. Se você estiver usando Excel em inglês, tá, o que às vezes é muito comum dependendo da licença que a sua empresa tem, ou que você mesmo acabou por adquirir, a função, no caso, não vai ser de nome procv, vai ter o seu nome em inglês, que no caso está aí no destaque no título do slide, que é VLOOKUP, que no caso seria Vertical Lookup, que a tradução praticamente literal para procura vertical, que é o que quer dizer o procv. Procura vertical em linhas. Lembrando da explicação do conceito de tabela que foi colocado alguns slides atrás, as linhas estão distribuídas na vertical, elas crescem verticalmente, daí o porquê se aplica a procura nesse sentido vertical. Definição: procura o valor informado em uma lista para poder retornar o mesmo dado e outros relacionados ao mesmo. Essa lista, pessoal, remete ao nosso conceito de identidade, porque é nela que essa procura será feita. Tá? E esses outros relacionados ao mesmo, no caso, o mesmo dado e outros relacionados ao mesmo, seria todos os dados do nosso registro. A gente vai ver isso melhor quando for aplicado o exemplo. E claro, o conceito total, assim, toda a explicação da função procv está lá no site oficial da Microsoft, o link está aí na tela e também na descrição para vocês. Lá vocês têm toda a explicação, todas as opções que a função procv tem. Neste tutorial, eu vou me ater somente àquilo que é preciso para fazer o uso da função, ok? Para todos os detalhes que ela te propõe, você pode ir direto na documentação. Aqui eu pretendo ser o mais simples possível. Sintaxe da função procv. Eu tenho a função em si e nela eu tenho 4 parâmetros. Primeiro, o valor procurado, que é quem de fato eu estou procurando nessa tabela, ou seja, quem eu estou procurando naquela lista mencionada na explicação anterior. Novamente remetendo ao conceito de identidade. O segundo parâmetro seria a matriz tabela, tá? Que é a tabela onde os dados de fato serão procurados. Tá? Pode soar um pouco esquisito, não? Parece que eu deveria mencionar a tabela antes do valor procurado, mas enfim, essa é a convenção da função e deve-se trabalhar nessa ordem que está definida aí na tela. E terceiro parâmetro, o número de índices de coluna. Isso vai ficar mais claro na explicação. E o último parâmetro, no caso, seria procurar intervalo. Não é aplicável para textos, que é o exemplo que eu vou utilizar aqui, e que no dia a dia é o que é mais utilizado. Uma explicação muito rápida. Esse procurar intervalo é um parâmetro de valor lógico. Você deve informar somente se ele é verdadeiro ou se ele é falso, que é uma das opções do Excel. E quando você menciona verdadeiro, que é o valor padrão dele, ele acaba por tentar fazer uma aproximação do valor que você está procurando com o que seria mais próximo. Tá? Mas o critério que ele utiliza é o mesmo do critério de classificação de ordenação que você tem no próprio Excel. E às vezes, para texto, pessoal, isso pode trazer um dado que não tem nada a ver com aquilo que você está procurando. Ok? Então, para os nossos exemplos, esse valor sempre será mencionado e sempre será falso. O que significa que ele sempre vai procurar exatamente o valor que nós instruirmos para a função procv. E vamos, de fato, para o funcionamento, ver como é que a função procv de fato funciona.
Falando do primeiro parâmetro, que seria o valor procurado. Antes disso, pessoal, a tabela de exemplo que nós vamos trabalhar é essa que está aí na tela, que é a mesma que está na documentação do site da Microsoft para manter a familiaridade. O valor procurado seria o primeiro parâmetro da nossa função. Essa é a função que nós vamos utilizar com esses parâmetros, tá? Para servir de nosso guia, que vai ser aplicado na tabela de baixo. Primeiro parâmetro, o valor procurado. Estou procurando, no caso, o valor de texto, que é DI-328, tá? Que está aparecendo na minha tela para vocês. E onde que essa busca vai ser feita? Sempre na primeira coluna. Essa é uma convenção da função PROC-V, ok, pessoal? Essa tabela aí de baixo, que é mencionada no segundo parâmetro, já vamos chegar lá, não importa quantas colunas ela tenha. O fato é que o valor procurado, ele sempre fará a busca na primeira coluna. Ou seja, não importa quantas colunas sejam, pode ser até uma. A busca será feita sempre na coluna da esquerda, porque ele entende que a coluna da esquerda seria a coluna que identifica o seu registro e que os diferencia dos demais, que no caso remete ao conceito de identidade. Isso não é opcional, pessoal, pelo menos para a função PROC-V. A busca vai ser feita sempre nessa coluna. O segundo parâmetro, que no caso é a matriz tabela, que aí no exemplo da nossa função está de A2 até D6, que é o que eu vou informar, em qual tabela que essa busca será feita. De A2 até D6 está representado aí na tela. Eu não menciono a primeira coluna, por quê? Porque eu não quero fazer buscas nela. Essa primeira linha só está aqui para que eu tenha uma noção real, ou seja, para que eu tenha um significado para os dados que estão aí na minha tabela. Para que vocês tenham uma referência melhor, A2 a D6, no Excel a tabela teria distribuída dessa forma, ok? Seguindo com a explicação. A função PROC-V funcionando passo a passo. Antes de chegar até no terceiro parâmetro, que é o número de índice coluna, vamos ver como é que essa busca é feita a partir do momento que eu menciono o valor procurado e a tabela. O que acontece de fato? Primeiro, ele procura o valor na primeira coluna. Ou seja, ele pega aquele primeiro parâmetro, o segundo parâmetro para identificar qual que é a minha tabela, vai até a primeira coluna e começa a navegar de linha em linha buscando o valor que eu mencionei no parâmetro valor procurado. O que ele faz de fato, então? Ele vai até a primeira linha, vê se é o valor que estou procurando está nessa linha, no caso, eu estou procurando o valor DI-328, é igual a ST-340? Não. Então ele passa para a próxima linha. DI-328 é igual a BI-567? Não. Vai para a próxima linha. DI-328 é igual a TI-328? Sim. Pronto. Encontrei o valor que eu estava procurando. Quando chega nesse ponto, a função para, tá? Porque ela já encontrou aquilo que ela precisava. É o valor exato. Quando chega nesse ponto, tá? Ele identifica a linha do registro. Ou seja, eu encontrei o que eu queria, é aqui que eu fico e que eu vou começar a trabalhar. O que é feito a partir de então? O passo número 3 significa vai até a coluna informada. Mas o que isso de fato quer dizer? Lembra do terceiro parâmetro, que até agora não havíamos comentado muito? Que é o número de índice coluna, que ele vai fazer o que, pessoal, em cima da nossa tabela? A função PROC-V, depois que nós mencionamos qual a tabela que nós queremos trabalhar, ele faz uma numeração a partir da coluna esquerda para a direita para poder identificar qual dado que eu vou retornar. No caso que ele fez para nós, a coluna de identificação ficou no índice 1, item no índice 2, custo 3 e marcação 4. No nosso exemplo, mencionamos o índice 2, o que quer dizer que ele vai até a nossa coluna de item. E por fim, ele retorna o valor encontrado. O que de fato ele vai fazer é, vai até a coluna de item, que é a de índice 2 mencionada por nós no exemplo, e fará o cruzamento do índice 2 com a linha que nós encontramos no passo passado. O resultado disso é que nós chegamos até
a célula que contém o texto fraldas, que no caso seria o produto fraldas, que é o produto de identificação DI 328. Todo esse trabalho foi feito para que pudéssemos chegar até o nosso registro, só que no caso eu estou retornando somente um dado de todo esse meu registro. Acredito que isso sendo visto funcionando no Excel vai deixar a explicação bastante clara. E cá estamos nós no Excel para ver a função PROC-V funcionando de fato. No caso, estou no Excel online, mas você pode também fazer através do Excel instalado no seu computador. Caso você não tenha experimentado ainda o Excel online, pessoal, recomendo uma versão muito bacana e bastante completa. Aqui estão os nossos dados, ok? As nossas colunas e as nossas linhas com os nossos dados, tal qual estavam nos slides. Eu tenho aqui aquela função de exemplo que nós estávamos utilizando, já com os parâmetros, tá? Que também foram utilizados. Aqui ela está em formato de texto para facilitar a apresentação. Na célula logo abaixo eu vou digitar a fórmula de fato para vê-la funcionando. Vou informar o primeiro parâmetro, que no caso era DI 328. O segundo parâmetro, que é a minha tabela, eu posso digitar ou selecionar, tanto faz. O número de índice coluna, que é 2, e o quarto parâmetro, que é sempre falso para o nosso caso. Vou digitar Enter para ver a função sendo calculada. Tá aí, pessoal, o resultado é o texto fraldas do código de identificação de item DI 328 no índice coluna número 2, tal qual foi explicado nos slides agora há pouco. Eu tenho outros dois exemplos de uso aqui também. Esse arquivo vai estar disponível para download no final, lá embaixo na descrição do vídeo. Um outro exemplo, pessoal, é criar um outro formato de apresentação. Eu utilizei aqui as colunas de dados que tem na tabela. Aqui, a identificação do item. Eu criei uma lista de validação para facilitar, para não precisar ficar digitando. Se você não sabe o que é uma lista de validação, tá? É um recurso que o Excel disponibiliza que também permite criar esse tipo de lista. Caso vocês queiram que faça um vídeo dedicado a esse recurso, coloca o comentário aí embaixo no vídeo. Tá? A gente cria um outro vídeo falando somente desse assunto. No caso, ele está facilitando a seleção do item. O item que eu tenho selecionado aqui da minha tabela é o ST340 e essas linhas aqui de baixo, essas células, estão utilizando a função PROC-V, tal qual vocês estão vendo alterar aqui na barra de fórmulas, que está me retornando os valores referente à identificação do item ST340. Nesse caso, o PROC-V está indo, tá, na minha tabela, de A2 até D16, na minha planilha PROC-V, que está aqui embaixo, tá? Indo na coluna 2, e na coluna 2 eu tenho a descrição do item. Logo abaixo eu vou com os mesmos valores, porém até a coluna 3, que no caso é a minha coluna de custo. E logo abaixo a coluna 4, que é a coluna de marcação. Se eu mudar a identificação do item, vamos lá para o DI 328, ele me trouxe os dados da linha de identificação do item 328. No caso, a descrição, o custo e a marcação. O gráfico aqui do lado está fazendo referência a essa célula de marcação, só para vocês terem uma ideia como vocês poderiam criar algumas opções de tornar essa seleção de dados, essa apresentação dos dados do produto, de uma forma um pouco mais vistosa. E claro, mais um exemplo de uso, que acredito ser o mais comum, onde, por exemplo, eu criei aqui uma lista de vendas para os produtos, para a nossa tabela de produtos, que está aqui na nossa planilha PROC-V. Tá? Aqui seria, por exemplo, o cliente Felipe fez a compra do produto BI 527. Tanto o cliente quanto o produto estão digitados, tal qual vocês podem conferir aqui em cima na barra de fórmulas. Já a descrição e o custo usam a função PROC-V para trazer os dados com base na célula, no caso começou na linha 4, na célula B4. E logo abaixo, célula B5 e o número de índice para trazer o dado referente
a linha em que eu estou trabalhando. Poderia ter mais de uma aqui, funcionaria da mesma forma. O que eu fiz aqui foi digitar a função PROCV e fiz um autocompletar. Na hora do autocompletar, o único cuidado, pessoal, é de travar as células da tabela, para que quando você fizer o autocompletar, esses valores aqui de linha, eles não sejam incrementados, porque senão vai mudar a tabela onde eu estou fazendo a busca e vai deixar de funcionar. São algumas opções. A função PROCV pode ser muito bem explorada para dar para você algumas opções muito bacanas de busca e referência dos seus dados. E finalizando, pessoal, nem tudo é perfeito. A função PROCV tem os seus defeitos, caso os defeitos vêm da má aplicação do uso dela, como por exemplo, caso você mencione um valor procurado que não existe na sua lista de identificação. O retorno, no caso, é aquele erro chamado de não disponível, que, ou seja, ele não conseguiu encontrar o valor naquela lista. E para que esse erro não seja apresentado nas suas opções, na sua tela, na sua planilha, tem um pequeno truque que está aí de exemplo para vocês, que é usar a função C e a função e.não.disp, que significa é não disponível, para você saber quando a tua função PROCV conseguiu achar o valor na sua tabela ou não. Caso você tenha encontrado, você apresenta o próprio, senão você apresenta um texto mais amigável para não ficar aparecendo aquele erro de função não disponível em todo lugar da sua planilha que você fizer uso do PROCV. Só a primeira coluna da esquerda pode ser a identificação. Isso é uma característica, pessoal. E quando você fizer uma tabela na qual você aplicar ou pense em aplicar a função PROCV, você já tem que prepará-la para que a sua coluna de identificação fique à esquerda. Caso você queira ou mudar essa coluna de lugar ou usar alguma outra coluna para fazer essa busca, a função PROCV não vai funcionar. Ela convenciona que a coluna de busca, a coluna onde eu faço a busca do dado de identificação, que no caso é aquele dado de identificação única, né, o conceito de identidade única, ele sempre fará na primeira coluna da esquerda. Isso pode ser resolvido com outras funções, tá? Que eu posso, inclusive, criar um tutorial falando somente disso, mas com o PROCV funciona dessa forma, tá? Já construa sua tabela pensando nisso. E claro, pessoal, não contorna a história dos valores repetidos. Voltando lá no conceito de identidade única, ele não vai conseguir, por exemplo, saber que tem dois registros na tabela. Não é que não vai funcionar, ele vai funcionar, porém, ele vai encontrar o primeiro registro e ali ele para, tal qual foi demonstrado no exemplo. Ele vai indo linha a linha, o primeiro que ele encontra cujo valor procurado bata com aquilo que você mencionou no primeiro parâmetro, ele vai retornar aquela linha. Se houver outra mais para baixo, ele simplesmente vai ignorar. Ele não sabe que tem mais de uma. Para ele, você deixou preparada aquela sua coluna de identificação, que é a da esquerda, tal qual que você sempre vai ter um valor diferente para cada uma das linhas. Ou seja, se eu tenho o PROCV, que é mais do que óbvio que eu tenha uma função que, já que eu tenho uma que faz a procura na vertical, uma que faça a procura na horizontal. Essa função é o PROCH, procura na vertical, procura na horizontal. Caso você precise fazer esse trabalho, ao invés de numa tabela que tem os dados dispostos entre linhas e colunas, sendo as colunas distribuídas na horizontal e as linhas na vertical seja o contrário, a função PROCH serve para esses tipos de caso. No caso dos sistemas de software, pessoal, é muito raro você ter esse formato, mas pode vir a acontecer e aí você, ao invés de usar a função PROCV, você usa a função PROCH que faz a mesma coisa, só que nos sentidos contrários. Mas o sentido de crescimento continua o mesmo, pessoal. No caso do sentido horizontal, cresce para a direita, no caso do sentido vertical, cresce para baixo. Tá? Tendo isso em mente, você não vai ter problema nenhum no uso da função PROCH. E é isso, pessoal, o que tinha de função PROCH, ou, no caso, PROCV, para ser explicado de uma maneira, espero que vocês tenham entendido. Eu acredito que isso foi o que me ajudou a ter um bom entendimento e um bom uso da função PROCV. E, claro, eu espero que isso ajude bastante vocês daqui para frente.
E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Lembrem-se, todos os arquivos que foram utilizados aqui estão disponíveis para download. Lá embaixo na descrição tem um link para cada um deles, para que dessa forma você possa acompanhar o artigo mais facilmente. E se você gostou desse vídeo, aproveita, clica aqui embaixo, dá um like porque isso ajuda bastante na divulgação. E claro, se você gostou muito, compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos. Por falar em redes sociais, eu também estou lá, Facebook, Twitter e também no Google+. Pode me acompanhar que eu estou sempre publicando bastante novidade dos assuntos que são tratados aqui e de tudo que é relacionado também com tecnologia. E agora sim, eu me despeço, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Uma dica muito importante. Caso você tenha alguma sugestão para falar a respeito do vídeo, você tem um espaço aqui embaixo que o YouTube oferece para fazer os seus comentários. Porém, caso você tenha alguma dúvida técnica em relação ao conteúdo do vídeo ou outros conteúdos, é preferível que vocês usem o fórum. O endereço também está aí embaixo na descrição, porque lá você vai poder interagir com outros amigos que também entendem bastante de Excel, além de, claro, ter outras liberdades, como por exemplo, publicar um trecho de código, publicar links e arquivos ao que se refere à sua dúvida. Vai lá, a gente está sempre discutindo muita coisa bacana.